CBN Mobilidade Urbana, com Manuel Paiva. Manuel Paiva, bom dia, boa terça-feira, tudo bem? Bom dia, Patrick, bom dia, equipe, bom dia aos ouvintes, quem nos segue pelo rádio e pelo YouTube. Pois bem, hoje vamos falar aqui sobre eleições, né? Tivemos o primeiro turno nesse fim de semana, as pessoas escolheram e definiram que Davi Almeida, prefeito e candidato à reeleição, vai para o segundo turno junto com o capitão Alberto Neto, candidato pelo PL. Os dois vão, portanto, disputar aí esse segundo turno das eleições. E aí vamos focar então nas propostas para a mobilidade urbana de ambos, que, assim como todos os outros candidatos, eles vão implementando uma coisinha ou outra em relação ao que já tinha, né? A gente já trouxe aquele comentário durante a semana das entrevistas aqui na CBN, mas vamos fazer esse comparativo, trazer essas observações a respeito das propostas para a mobilidade urbana, tanto de Davi quanto de capitão Alberto Neto. Perfeito. É interessante. Agora vai ser um momento interessante, Patrick, porque, na realidade, nós vamos poder confrontar e analisar efetivamente uma discussão mais aprofundada, né, sobre essa questão da mobilidade, né? Colocando, Patrick, que tem alguns pontos que não se pode deixar de analisar quando alguém apresenta um plano de mobilidade para alguma cidade, alguns princípios básicos que eu acho que nós temos que seguir, né? O primeiro tudo, afinal de contas, o que o passageiro quer? O que o usuário quer? O que o cliente quer, né, do sistema? Né? Então, efetivamente, nós já tocamos aqui, ele quer confiabilidade, ele quer segurança, ele quer um maior conforto, ele quer ter credibilidade do sistema, o acesso fácil. Né? Evidentemente que em Manaus nós temos que fazer dois grandes grupos. O primeiro, o grupo do transporte, como as pessoas são transportadas. Né? E esse do transporte envolve o passageiro, envolve a carga, né, na ocupação do sistema viário. O segundo grande grupo é dividido. Como é que nós precisamos esperar do novo prefeito, dos candidatos, as propostas para melhorar a nossa segurança viária, o nosso trânsito de cada dia? Esses dois grandes grupos, né? E aí, Patrick, dentro desses princípios, né, que a gente vai colocando de que, por exemplo, o prefeito Davi, que veio aqui, participou do programa, o plano de trabalho dele, ele é muito explícito em pontos que está lá muito claro, né? A continuação do plano de renovação de frota, com climatização, com ônibus novos, para que se tenha esse tipo de atendimento ao usuário. Esse é um primeiro ponto, né? Ele também toca naquilo que foi o eixo da sua administração. Ele implantou o subsídio ao estudante de segundo grau, pessoal da rede municipal, e ele acha que não pode abrir mão de continuar subsidiando a meia passagem ou a tarifa zero para o estudante que mora para determinado espaço da sua escola. Né? Ele toca numa coisa quando ele coloca isso, que eu achei interessante. Depois, ele, em algumas discussões, ele quer implementar e melhorar a segurança viária, adequando o plano municipal de mobilidade, e ele quer mexer também no plano diretor, para que ele possa, através de uma política de planejamento urbano, ele possa ocupar determinadas áreas da cidade, onde a preocupação deve ser o uso e ocupação do solo, a preocupação deve ser que tipo de transporte ele pode levar, como as pessoas estão chegando, como estão saindo. Né? E aí ele toca isso na área do transporte. Né? Ele não toca no transporte de carga, ele não toca no transporte especial, ele não toca no transporte intermunicipal, num transporte integrado do sistema, né? Não toca nesse aspecto assim. Mas quando ele fala no Planmob, ele é amplo, porém não específico. Por quê? Falar no Planmob significa dizer, eu preciso modificar algumas diretrizes que estão lá, que é o plano que se tem aprovado desde 2015 para se implantar uma política de mobilidade na cidade. Efetivamente, sobre o prefeito Davi, evidentemente, ele se resume a esse ponto. Há uma coisa que ele não comentou, é quanto à sustentabilidade do sistema.
A sustentabilidade no aspecto, principalmente de equilíbrio quanto ao meio ambiente, a mudança da matriz energética, né? O prefeito colocou experimentar nessa administração ainda, me parece que alguns ônibus elétricos, né? Para que se pudesse fazer teste no nosso sistema viário, para que se pudesse fazer teste nas questões operacionais, o custo daqui. Até hoje, o IMMU não divulgou quais os resultados encontrados, aquilo que Belém já está implantando, aquilo que Rio de Janeiro está implantando, aquilo que São Paulo está implantando, aquilo que tem uma linha de financiamento do governo federal para se trocar frota gradativamente, saindo do combustível fóssil, do diesel, para um transporte mais limpo. Ou seja, houve uma tentativa, né, da implantação. Eu lembro da notícia, se não me engano, eram 12 ônibus elétricos que seriam implantados. Até né? hoje não teve nenhum comentário como é que foi essa experiência. A gente não sabe dizer se deu certo, se não deu certo, se é viável, se não é, né? E aí nós ficamos assim, sem saber o que comentar, e só tem esse dado comparativo, que Belém está implantando. Belém vai implantar mais de 300 ônibus elétricos para a COP do ano que vem. Né? São Paulo está numa aceleração muito grande. Rio de Janeiro também. Ou seja, é importante nesse aspecto no que diz respeito à política do prefeito. Me estranha também uma coisa. Ultimamente, o transporte de carga na cidade tem perturbado a cidade. Tem gerado vítimas. O transporte de cargas é fundamental para o lado econômico do nosso polo industrial e, efetivamente, não tem um plano específico da prefeitura. O que nós precisamos fazer para isso? Como que nós precisamos atacar? O que nós precisamos fazer? Não é? Existe um hiato também que nós temos, a CBN tem cobrado muito. Claramente, a prefeitura quer implantar um corredor exclusivo para melhorar a velocidade comercial, melhorar o tempo de espera, melhorar o tempo de percurso, melhorar a utilização da frota, para que ela possa baixar os custos do subsídio. O que a prefeitura tem para nesse novo, o que ela precisa fazer, o que ela vai fazer para efetivamente cobrar das empresas operadoras uma qualidade no sistema de transporte, já que ela hoje paga um subsídio de quase 400 milhões por ano. Né? Ou seja, esse aspecto, no fundo, é necessário que fique muito claro para todos nós, para a população, para a comunidade no geral, para que nós possamos dizer o seguinte: olha, eu no trânsito eu vou atuar assim. Por exemplo, os radares já estão implantados há 3 meses, né? Até agora não funcionam. O índice de acidente continua aumentando. O número de mortes, só nesse mês, Patrick, nós já tivemos 3 acidentes fatais, sendo 2 vítimas foram motociclistas que se chocaram com veículo de carga, um no distrito e outro lá na periferia do Santo Inês. Ou seja, nós continuamos morrendo como mosca no nosso trânsito. O que é que nós precisamos fazer para a segurança viária? Sobre essa questão de melhorar o fluxo de veículos, né? Só para finalizar aqui a questão das propostas do candidato Davi Almeida, ele cita, por exemplo, continuar construindo viadutos, né? Fala também sobre os semáforos inteligentes, cita que são 49 interseções semaforizadas com semáforos inteligentes de Manaus, e como você trouxe a questão do PlanMob, né? Melhorar a circulação viária com segurança, adequando o PlanMob para as necessidades com a implantação dos bairros planejados. Basicamente é isso, né? A questão do transporte. Perfeito, isso foi o que está escrito no plano do prefeito. Né? E alargamentos, né? Isso, são obras específicas e tudo. Manaus requer um sentido mais amplo, porque nós chegamos no nosso limite. O nosso limite de estresse, o nosso limite de irritação, o nosso limite de acidentes, o nosso limite de vítimas, o nosso limite de dependência das pessoas. Por exemplo, o grupo Pedala Manaus, ela fez um documento onde colocou à disposição dos candidatos. Né? Olha, o compromisso que os candidatos devam ter com a mobilidade ativa. A mobilidade ativa é, efetivamente, a sedimentação, o comprometimento de uma política de um plano municipal cicloviário, efetivamente para utilizar com segurança, com credibilidade, com origem, destino, né, com condições adequadas para o ciclista. Esse é um ponto.
nesse aspecto de mobilidade ativa, também envolve o pedestre. O comprometimento de se fazer uma política de implantação de calçadas para melhorar a caminhabilidade, né? Já que o princípio básico do Plano Municipal de Mobilidade é a prioridade às pessoas que andam a pé, a prioridade ao pedestre, para melhorar a segurança dele quando ele está caminhando, para melhorar a segurança do deficiente físico, da pessoa idosa, da pessoa de baixa mobilidade, para que as pessoas possam caminhar com segurança, possam evitar efetivamente utilizar um tipo de transporte para ocupar o sistema viário de uma maneira inadequada, quando elas podiam fazer algumas atividades caminhando com segurança e adequadamente, não é? Ou seja, me parece que o prefeito não assinou esse compromisso com o Pedala Manaus. Pelo menos até agora o Pedala não discutiu isso. Então, é fundamental que se tenha esse comprometimento com políticas públicas, efetivamente, que possam atender a população mais simples, o pedestre, a população mais simples, o usuário do transporte coletivo, a população mais necessitada, o deficiente. Eu estou te dizendo isso, tocando no deficiente toda vez, Patrick, porque nessas eleições, uma matéria que saiu na imprensa, os deficientes tiveram muita dificuldade de ter acesso às suas zonas eleitorais. Teve inclusive uma fotografia feita pela nossa equipe, salvo engano pela Carolina França, que foi para a Globo Nacional, né? Porque era uma cadeirante que teve que ser carregada. Simplesmente teve que ser carregada, porque a escola tinha escada, mas não tinha rampa para a cadeirante descer, então ela teve que ser carregada por outros eleitores ali para poder exercer o seu direito ao voto. Patrick, isso é uma fotografia. Você imagina o que aconteceu em outras escolas? Eu vou te dar o exemplo da né? minha casa. A minha sogra tem 100 anos. Ela tem toda a visibilidade, ela quer participar, sempre quis participar. Ela deixou de participar da eleição desse ano no primeiro turno, porque a sessão dela, numa determinada escola da rede pública, fica no segundo lugar e essa escola não tem elevador, né? E ela não, efetivamente, ela não tem essa autonomia para subir 2 vãos de escada para fazer acesso à sessão eleitoral. Ou seja, quantas pessoas deixaram de comparecer, tantas pessoas tiveram esse movimento de autônomo de comparecer a esse ato cívico de escolha do nosso prefeito, que por essa questão da acessibilidade. Por isso é que é importante a questão do acesso, não só no prédio, como também no entorno.